Olá, bom dia. O seu NE1 começa agora e você faz o jornal junto com a nossa equipe, do seu jeito. Por isso que o QR Code do nosso canal Globo está na tela. É para você se comunicar com a gente, mandar foto, vídeo, falar sobre um projeto bacana, dividir com a gente o que aperreia todo mundo aí na sua comunidade. Espero a sua participação. Bora seguir pelo trânsito, Avenida Agamenon Magalhães, aí na sua tela. Essa câmera fica bem pertinho ali do Hospital Português. A gente vê a movimentação de quem vai sentido Zona Sul do Recife, de quem está no semáforo fechado ali à direita do seu vídeo. Agora abriu. Os motoristas que estão saindo aí da Abdias de Carvalho, movimento intenso aí na região. Os motoristas, inclusive, foram surpreendidos hoje nos postos de combustível. Esse é um dos nossos assuntos do NE1. A gasolina tá mais cara, passa dos R$7 nos postos, um reflexo do conflito no Oriente Médio e da elevação do preço do petróleo. Hoje você continua acompanhando a série Marcas. Na semana do Dia Internacional da Mulher, vamos refletir sobre como a violência começa e mostrar caminhos para combater as agressões e desconstruir o machismo. Em Jaboatão, começou hoje o julgamento pelo feminicídio de Simone Menezes. Ela foi morta pelo ex-namorado em janeiro do ano passado. Parentes e amigos acompanham o julgamento. O NE1 também fala sobre leis que garantem o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e como ter acesso. Também tem assunto de saúde com orientações para quem tem doença celíaca e restrição a alimentos que contêm glúten, como trigo. E um evento reúne mais de 80 expositores com novidades para casamentos e festas de 15 anos no Recife. E tem muito mais. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h50. Neste momento, uma audiência pública discute um projeto que pode zerar a passagem do transporte público para ônibus, para o metrô. Bora falar então com Natália Dielu. Ela vai explicar para a gente como é que funciona esse projeto, hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Essa audiência pública está acontecendo no auditório Senador Sérgio Guerra e conta com vários representantes dos sindicatos, do Sindicato dos Metroviários, dos rodoviários, movimentos sociais, também sociedade civil, né, estudantes, pessoas comuns que estão participando dessa discussão, desse projeto de lei que prevê gratuidade integral no transporte público metropolitano e também intermunicipal, ou seja, seria uma tarifa zero para metrô, para ônibus, para esses ônibus que também fazem o transporte entre os municípios. Essa proposta é de autoria da deputada estadual do PT, Rosa Amorim, e também do deputado estadual João Paulo, do mesmo partido. Eles que propõem esse projeto de lei que está sendo discutido aqui. E essa proposta, ela prevê uma mudança gradual, né? Seria feita aos poucos, como a gente já vivenciou em outros momentos. Por exemplo, no metrô, a gratuidade nos fins de semana. Então, ela seria implementada aos poucos com a ajuda de um custeio público. Na verdade, seria criado um fundo público para custear esse transporte, para que todo mundo, não somente pessoas de baixa renda, pudessem ficar sem pagar a passagem, né? Essa passagem seria custeada pelo Estado, pelo governo. Então, a gente conversou com a deputada Rosa Amorim, também com o deputado João Paulo, que explicaram esse projeto e a viabilidade deles, né? Que eles destacaram, inclusive, que em outras cidades do Brasil essa proposta, essa lógica da tarifa zero tem dado certo. Vamos acompanhar o que disseram João Paulo e Rosa Amorim, deputados estaduais. O objetivo central é de ter uma política metropolitana da tarifa zero. Isso é garantir o direito de ir e vir à população, parte da população que tem uma renda muito pequena ou não tem renda. Muitas vezes não tem condição de procurar um emprego, se deslocar para um médico, de assistir um evento cultural no centro da cidade, de visitar um familiar em outro bairro. Então, esse direito é um direito sagrado para essas famílias.
e o projeto estabelece toda uma política estadual. Dentro do nosso projeto de lei, a gente propõe o Fundo Estadual da Tarifa Zero e da Mobilidade Urbana, junto com um projeto, junto com esse sonho de que o povo pernambucano possa se deslocar, garantindo que transporte é um direito do nosso povo. A gente estudou uma viabilidade para garantir um fundo para que o Estado possa custear integralmente o valor da passagem de ônibus. Hoje, por exemplo, a gente tem o SUS como exemplo. O SUS é gratuito para toda a população e hoje o Estado custeia isso. Da mesma forma, o transporte público também pode ser gratuito na sua tarifa, 100% tarifa zero para a população. Então, a audiência pública segue aqui na Alep, né? Nesse momento estão falando pessoas da plateia que se colocaram nessa discussão, que discute de que forma esse transporte com tarifa zero pode ser viabilizado, né? Como eu falei, tem também estudantes, hoje a gente sabe que estudantes da rede estadual, tem ali o VEM, conseguem passar no ônibus, por exemplo, sem precisar pagar a passagem, mas essa ampliação seria universal, seria para todas as pessoas. Então, daqui a pouco a gente volta, trazendo também a fala de estudantes e de outros representantes sobre essa discussão da tarifa zero no transporte público aqui em Pernambuco. A gente volta com você, Maristela. Tem muita discussão ainda pela frente, né, Natália? Até já, então, com outras informações. E muitos motoristas perceberam que de ontem para hoje a gasolina está mais cara nos postos de combustível. O preço pegou muita gente de surpresa, é que ainda não houve nenhum reajuste anunciado pela Petrobras. E a gente foi conferir como está o valor do litro da gasolina em postos da região metropolitana. Nossa primeira parada foi no Recife. O repórter cinematográfico Ezequiel Quirino esteve com o carro Link neste posto de combustíveis na Avenida Agamenon Magalhães, bem próximo do Shopping Itacaruna. Por lá, a gasolina estava custando R$ 7,49. Também estivemos neste outro posto da Avenida Beberibe. Encontramos o litro da gasolina pelo mesmo valor. Seguimos para Olinda de carona na Globomoto com o repórter cinematográfico Elvis Lopes, que passou por este posto na PE 15 no bairro de Ouro Preto. O litro da gasolina também estava custando R$ 7,49. Ainda na PE 15 em Olinda encontramos gasolina neste posto um pouco mais barata, R$ 7,45. E um pouco mais à frente da PE 15, já em Paulista, encontramos o litro da gasolina por R$ 7,43. O presidente do Sindicombustíveis do estado explicou como as decisões internacionais podem afetar o valor da gasolina em Pernambuco. O Brasil é autossuficiente no petróleo, mas não no refino. Então a gente precisa de comprar, principalmente no óleo diesel, a gente precisa comprar fora. Para a gente comprar fora, tanto os importadores como a Selen, que é a refinaria que foi privatizada na Bahia, ela utiliza aí mercado internacional de dólar e mercado do barril de petróleo. E na nossa balança comercial, a gente tem que o nosso maior produto de exportação é o petróleo, com 40%. Se ele não faz essa paridade, o governo pede na arrecadação, porque o que ele vende, o petróleo bruto, ele vende para um valor internacional. Então, hoje ele está com a defasagem dessa. Mas agora, se ele aumenta também, ele causa a inflação, porque 65% de tudo que se consome no Brasil vem de transporte rodoviário. E o diesel impacta diretamente em tudo isso. Esse produto hoje está chegando aqui em Suape na faixa de R$6. Na faixa de R$6. E aí, se eu tiver um ganho bruto de 15%, de 10%, o que seja, aí fora isso aí, ela tem o ganho da distribuidora, o transporte, dependendo da localidade que você vai pagar, e o ganho do posto. A guerra ocasionou uma política de mercado internacional onde as distribuidoras que compram as importadoras e a Selen da Bahia, 60%, 65% de todo o produto, compra mais caro, repassam o preço e a gente tem que repassar ao consumidor. Pesa no bolso, né? Agora o assunto é saúde. Talvez você conheça alguém que vive reclamando de inchaço na barriga, que sente dor, cansaço.
Os sinais são muitos. O problema é que eles são parecidos com os sintomas de outras doenças. Sabia que o consumo de glúten, como farinha, pode ser o motivo de tanto desconforto? Eu estou falando da doença celíaca. Daniele Fonseca está aqui para conversar com a gente. Ela vai trazer as informações, porque essa condição também provoca perda de peso, Daniele. Por quê, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, e para quem está nos acompanhando. Causa perda de peso, sim, por conta de uma deficiência que o organismo tem em absorver certos nutrientes. Quem vai explicar melhor isso para a gente é a doutora Rita Pessoa de Melo. Ela é médica gastro. Então, doutora, por que essa dificuldade justamente para quem tem a doença celíaca? Bom dia, quase que eu dizia boa tarde, mas ainda é dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniele, bom dia aos telespectadores. Veja só, a doença celíaca é um déficit de absorção autoimune ao glúten. O que são os alimentos que contêm glúten? São o centeio, a cevada, a aveia e o trigo. Então, todos esses alimentos que contêm esses conjuntos de componentes têm a má absorção no paciente com a doença celíaca. O que faz uma pessoa desenvolver essa doença? Não tem uma expectativa. É uma doença autoimune. A gente tem algumas incidências, alguns trabalhos dizem que tem que investigar quem tem síndrome de Down, outras doenças autoimunes. Então, assim, isso é um alerta. Quando chegar um paciente em consultório, ou então alguém de casa tem algum paciente com algumas dessas patologias, sempre investigar uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, qualquer doença autoimune, investigar a doença celíaca vale a pena. E qual é o tratamento para isso, doutora? Existe atualmente só dieta. Em 2025 começaram estudos para medicações, mas isso aí eu acho que vai ser ainda a longo prazo. Mas atualmente é realmente dieta isenta de glúten. A gente estava conversando agora há pouco, né, antes da entrevista começar ao vivo, falando também da questão de contaminação cruzada, que não é simplesmente deixar de comer o alimento que contém glúten. Precisa ter muito cuidado também com essa contaminação cruzada. O que é exatamente? Veja só, a doença celíaca ela é uma doença muito rara. Ela é 1% da população mundial. E, assim, quando o paciente tem doença celíaca mesmo, que existe aí, tem que ter tudo realmente separado. Eu tenho pacientes que têm a cozinha, o material de cozinha, panela, os talheres, tudo separado. A bucha de lavar prato, tudo separado, para não ter essa contaminação cruzada. E escolher lugares bem confiáveis para se alimentar. Dá para ter uma vida normal, doutora? Dá para ter, demais, principalmente com diagnóstico precoce. Então, é o que se preconiza mais atualmente, é diagnóstico precoce, para poder o paciente ter um desenvolvimento normal, estatura normal e não chegar a uma desnutrição no seu consultório para você reverter tudo. Muito obrigada, doutora, pela participação. Nós estamos aqui num estabelecimento que fica no bairro das Graças e eu vou conversar aqui agora com Tereza Miranda. Ela é a dona, né? É um lugar que tem venda de lanches, pequenas refeições. Por que criou um empreendimento nesse segmento? Tereza, boa tarde. Boa tarde. Veja, no começo foi pelo meu filho caçula, né, que nasceu com autismo, e me disseram que tirando o glúten e o leite, ele teria como, assim, melhorar as terapias, a concentração dele nas terapias. E aí começaram a aparecer outras pessoas também com a mesma demanda. E eu resolvi começar a trabalhar com isso. Eu me aposentei e abri a Dom Sabores. Hoje, nós temos toda uma linha de alimentação inclusiva, né? Sem leite, sem glúten, sem açúcar e sem ovo. E nós garantimos a nossa cozinha. Como a doutora estava falando, a gente não pode ter contaminação cruzada, entendeu? Então, na minha cozinha não entra nenhum tipo de farinha, nenhum tipo de fécula que possa ter glúten. Então, todos os nossos produtos que você está vendo aqui, nós temos bolos, nós temos pizza, nós temos toda a linha que precisa. Obrigada, Tereza, pela sua participação aqui no NE1 de hoje. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Obrigada, Daniele, por todas as informações.
Agora a gente fala sobre o direito da criança e do adolescente. Recentemente, escutamos muito nos noticiários sobre o crime estupro de vulnerável. O Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. A gente vai entender mais sobre esse crime com a ajuda de Bianca Carvalho. É que nesta semana houve uma alteração no Código Penal. Que alteração foi essa, hein, Bianca? Boa tarde. Oi, Maris, boa tarde para você, para todo mundo. Na verdade, gente, não foi criado um novo código, não tem uma nova lei propriamente. O que houve agora foi um reforço. Um reforço que, em tese, nem precisaria ter acontecido, né, gente? Vê só. Em 2009 já se disse que mesmo sem haver conjunção carnal, penetração, qualquer ato libidinoso com crianças até 14 anos, menos de 14 anos, isso já é estupro. Quando foi ali 17, 18, foi dito que a vulnerabilidade desse público, dessa faixa etária, era inegociável, é vulnerável e pronto. Só que aí aconteceram algumas decisões. E essa, que a gente viu há pouco, que repercutiu no país inteiro, da Justiça de Minas Gerais, que disse que, apesar da menina ter 12 e o cabo ter mais de 30, 35, né? Que ele foi inocentado, porque era uma relação consensual, porque a família sabia e não sei o que lá. Aí já tinha uma lei que estava tramitando e essa lei agora começou a valer de novo. O que é que essa lei diz? Essa lei diz que não existe nenhuma condição. E aí quem vai explicar para a gente o que é esse caráter de inegociável é Maria Luísa Cabral, que ela é secretária da Comissão de Direito Penal da OAB aqui em Pernambuco. A Lei 15.353, ela chegou lá e disse assim, não existe isso, não existe uma condição de talvez. Em que situação? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Veja, a lei ela deixou mais claro que essa presunção de violência e presunção de vulnerabilidade ela é absoluta e ela não pode ser relativizada em nenhuma hipótese. Além disso, a lei deixa mais claro ainda que a pena ela não pode deixar de ser aplicada mesmo em situações que a vítima ela tem uma gravidez resultante dessa violência, se acrescentando a outras hipóteses anteriormente previstas, que eram as hipóteses de consentimento, e a gente vai discutir, né, se essa pessoa menor de 14 anos ela tem capacidade de consentir ou mesmo de divergir do que está acontecendo ali, e também hipóteses que existissem relações sexuais anteriores, né, por essa vítima, e mesmo relações amorosas. Isso, inclusive, era um entendimento já simulado pelo STJ desde 2017. Mas, infelizmente, um precedente foi abrindo porta para outro, né? E me parece que chegamos onde chegamos. Chegamos a esse absurdo, porque isso é absoluta falta de proteção à criança. Quando se diz que porque é uma relação consensual, como é que a pessoa vai consentir? Porque a família quis. Não interessa o que a família quis. Gente, o que Maria Luísa está dizendo é que não interessa a circunstância. Mas essa menina não era mais menina. Não tem isso, ela é uma criança. Então, não interessa se ela teve relação antes, se ela engravidou antes, se era isso, se é aquilo, não interessa. Não interessa. E mais, eu vou dizer, hoje a gente tem uma primazia da proteção do interesse da criança e do adolescente no nosso ordenamento jurídico. Então, a proteção integral da criança não é só responsabilidade dos pais, da família, mas de toda a sociedade, do Estado, da família e da comunidade. Então, quando a gente diz isso, porque a gente fala, né, que existe, todo mundo é corresponsável, mas aí eu fico pensando, o que é que a sociedade... Eu vi um debate muito grande nessa história de Minas Gerais. Muita gente falando uma tuia de besteira e dizendo, porque essas meninas já cresceram, não sei o quê. Gente, a gente está falando de proteção, isso é inegociável. Inegociável. E quando a gente diz que a sociedade é corresponsável, qual é a responsabilidade que a sociedade tem de também fiscalizar isso, inclusive denunciar quando isso estiver acontecendo? Pois é, Bianca. Nesses casos, principalmente, e é muito comum em casos de violência contra crianças e adolescentes, a escola acaba tendo um papel fundamental de fazer essas denúncias. E um canal de denúncia que é altamente eficiente, que tem realmente essa função específica para esse tipo de denúncia e faz os encaminhamentos tanto para o Conselho Tutelar, para as delegacias especializadas e para o Ministério Público, é o Disque 100. Você pode fazer uma ligação gratuita para denunciar qualquer situação que esteja acontecendo com crianças e adolescentes ao seu redor, mesmo que você não tenha a responsabilidade direta sobre essa pessoa. Porque nós somos também responsáveis. Sim, somos responsáveis e mais. A própria lei prevê que em situações em que o autor do crime sejam pessoas que têm algum grau de hierarquia, de autoridade sobre aquela criança ou adolescente, a gente tem um aumento de pena da metade da pena. Então, essa lei se aplica, né? Esse dispositivo se aplica para pai, mãe, madrasta, irmão, cônjuge, companheiros. Então, nessas hipóteses, a lei ainda é aumentada na metade. Ou seja, todo
todo mundo pode ser considerado cúmplice se deixar isso acontecer. Exato, por ação e por omissão. Por ação e por omissão. Então, gente, se você está ouvindo qualquer besteira sobre isso por aí, entenda, a lei é essa. Até 12 anos, até 14, é vulnerável. E se acontecer isso, não interessa o consentimento de quem quer que seja. É crime. E o agressor precisa ser punido e responsabilizado. Vou voltar para você, Maris. Isso, Bianca, é um reforço na lei para não deixar nenhuma dúvida, qualquer tipo de brecha, né, para proteger ainda mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bora seguir agora falando de oportunidade de qualificação. A gente reforça o convite para mais uma edição do Festival LED Globo, promovido pela Globo em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Será no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife, no próximo dia 24 de março. O evento vai lembrar os 60 anos de Chico Science, cantor e compositor que liderou o movimento Mangue Beat. Um dia inteiro de programação para você, com debates, apresentações artísticas e oficinas. E você já sabe, não precisa pagar nada para participar, mas é preciso retirar os ingressos, tá? Que já estão disponíveis na plataforma Simpla. O G1 traz todos os detalhes de como você se inscreve e pega o ingresso. A seguir, você vai ver que a mulher que foi esfaqueada e queimada por um homem em Jaboatão recebeu alta e prestou depoimento ontem sobre a tentativa de feminicídio que sofreu. E ainda na quarta reportagem da série Marcas, nós vamos falar sobre o acolhimento às mulheres vítimas dessa violência. A gente vai para o intervalo com imagens de Ezequiel Quirino. Ele está circulando pela zona sul da capital, agora a Avenida Domingos Ferreira na sua tela. Os motoristas vão sentido Piedade. O N1 volta já, agora 12:09. Fryer de 3,5 litros. Rodrigues Colchões, especialista em vender barato. Esse é o mês em que se reforçam os pedidos pelo fim da violência contra a mulher. A história que a gente vai acompanhar agora é de uma sobrevivente. Marielle Vitória foi esfaqueada e queimada por um homem que não aceitou um não. Depois de 6 dias internada no hospital, Marielle teve alta no domingo, Dia Internacional da Mulher. Ontem ela prestou depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento em Jaboatão e contou como foi a luta pela vida. Marielle Vitória Alves de Lima, de 22 anos, chegou à delegacia em uma viatura da Polícia Civil, acompanhada por familiares. Ela estava com ferimentos por todo o corpo. Toda uma parte do meu corpo está queimado. Para me levantar do carro da polícia foi um sacrifício. Para eu me sentar, eu grito. Eu só durmo apenas de um lado. Eu não aguento dormir assim, que dói, queima. Marielle foi esfaqueada e teve o corpo queimado por um ex-colega de trabalho após recusar um relacionamento com ele. O caso aconteceu no dia 2 desse mês. O suspeito havia sido demitido há um mês da empresa onde Marielle trabalha e invadiu o local. Lembro que ele foi lá, como ele desligou as câmeras, ele foi lá me ameaçando, perguntando se eu ia namorar com ele. Eu disse que não iria namorar com ele porque eu era casada. O suspeito insistia em um relacionamento com a jovem. Como ele viu a foto do meu esposo atrás da capa do meu celular, ele já veio começando a me golpear de facas. Como eu luto Muay Thai e boxe, eu comecei a lutar corporalmente com ele. Até que eu consegui tomar a faca dele, né? Eu quebrei a faca no caso, ele ficou com um pedaço da madeira e eu fiquei com a lâmina. E foi para eu me defender, dei uma butada nele e sacudi a faca do outro lado da rua, porque eu já estava perdendo força nas mãos. Aí foi aonde que ele começou a me sufocar até eu apagar. Marielle foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Ela ficou internada na unidade de terapia intensiva. Após o crime, policiais militares localizaram o suspeito na casa onde ele mora. O homem tinha cortes na barriga e no braço. O celular de Marielle também teria sido encontrado debaixo da cama do suspeito. O que você espera que seja feito? Justiça, que ele apodreça na cadeia, que ele é um monstro, que isso eu não desejo para ninguém. O Tribunal de Justiça informou que José Leonardo Pereira da Silva teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e está preso no Cotel, em Abreu e Lima.
Também em Jaboatão, começou hoje o julgamento pelo feminicídio de Simone Cosme Menezes. Ela foi morta pelo ex-namorado em janeiro do ano passado. Parentes e amigos estão acompanhando o julgamento. Quem dividiu a vida com uma irmã que se foi nunca vai esquecer a dor da falta. São tantas dores, são tantos sentimentos. Eu tenho 41 anos, eu nunca senti tantas coisas ruins. Assim, a gente sempre foi voltada ao amor, a coisas boas. Então, nesse ano, ver a minha mãe da forma que se encontra, dia a dia, sendo levantada dia a dia, porque a gente ainda não vive. Estamos reconstruindo, né? O julgamento começou hoje no Fórum Desembargador Henrique Capitulino, em Jaboatão dos Guararapes. Cidade em que, no dia 29 de janeiro do ano passado, Simone Cosme Menezes, de 42 anos, se tornou mais uma vítima de feminicídio. Ela estava na sede da ONG onde trabalhava quando foi assassinada a golpes de faca. O acusado é o ex-namorado dela, Evanderson João da Silva, de 37 anos. O homem foi preso na madrugada do dia seguinte. Ele confessou o crime. Parentes e amigos chegaram cedo ao fórum. Colegas da ONG Núcleo de Apoio Ativa Social, que agora leva o nome de Simone, trouxeram faixas pedindo justiça. Suelen é fundadora da ONG e amiga desde a infância. Ela conta que o namoro de Simone com o acusado não durou muito tempo e que ele não aceitava o fim do relacionamento. Foi muito pouco tempo. E quando ela me disse, a minha amiga, ele levantou a voz e pegou no meu braço, foi quando eu decidi não querer mais. Eu me levanto todos os dias e digo, eu quero por dias melhores para a nossa sociedade. Nós estamos aqui para cobrar, não é só por Simone, é por todas nós mulheres. O réu vai a júri popular. 7 jurados vão decidir se Evanderson João da Silva é culpado ou não pelas acusações. E a partir dessa decisão, o juiz Otávio Ribeiro Pimentel vai definir a sentença. A condenação dele terá um caráter pedagógico, tá certo? Para que homens que sentem na posse de uma mulher, eles acham que é dono da mulher, tenham a certeza de que serão punidos, que tem lei, mas a lei vai ser cumprida. Aí a assistência da acusação trabalhou veementemente nesse sentido. Evanderson chegou ao salão do júri por volta das 9 horas da manhã. 4 testemunhas foram convocadas, 3 de acusação e 1 de defesa. Na semana do 8 de março, as palavras de uma mãe sem a filha ecoam alto, em uma luta que não é só dela. Eu espero que a justiça realmente seja feita, que ele pegue uma pena alta. Eu não sei se é a máxima, se não, mas o que eu espero, justiça até pelas outras mulheres vítimas de feminicídios. Eu estou aqui pela minha filha e pelas outras mães que estão nas mesmas condições que eu. A sociedade não pode aceitar isso. O poder público tem que ter pulso firme, tem que dar um basta. Quantas mais vão? Eu não aceito, e eu nunca vou aceitar a morte da minha filha. Nunca. Nós não conseguimos falar com a defesa do réu, que é feita pela Defensoria Pública. E a gente segue falando de violência contra a mulher. De acordo com as estatísticas, nos últimos 10 anos, por dia, em Pernambuco, 120 mulheres foram vítimas de agressão. Os números são crescentes e assustam. É preciso denunciar e garantir uma rede de atendimento que atenda as vítimas e também seus filhos. Mas especialistas reforçam que enfrentar a violência exige mais do que proteção imediata. Estudos mostram que os agressores seguem um padrão de comportamento, quase sempre marcado pela ideia de posse e controle. São atitudes e crenças construídas ao longo de séculos e que até hoje ainda são vistas como normais por parte da sociedade. Desconstruir esse pensamento é um dos grandes desafios. Um tipo de relação que você faz tudo por aquele relacionamento, pode aceitar tudo, porque é o amor. E a gente entende que esse tipo de relação, ela mascara as violências.
porque dificilmente ela começa no soco e na tentativa de feminicídio. Ela começa com controle, chantagem, ameaça, descrédito da palavra dela. Eu posso lhe garantir, a violência e o feminicídio, eles são previsíveis. A violência doméstica ela está disseminada em todos os segmentos da sociedade, né? Dos estratos sociais mais altos até aqueles estratos sociais mais periféricos. O sofrimento das mulheres vem sendo estudado por diferentes especialistas. A violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema que traz consequências para a sociedade toda de alguma maneira. Porque não atinge só uma mulher, mas mulheres, mães, filhas, irmãs, amigas, trabalhadoras. Alguém que provavelmente você conhece ou conheceu. Fomos ouvir as palavras de quem já foi vítima. Mulheres que não podem ser identificadas porque correm risco de morrer. Estão em locais protegidos, que nem a família delas sabe onde fica. Se, por exemplo, eu fosse para um lugar, ele fazia de tudo para me encontrar. E aí começaram as ameaças. Começar a ameaçar meus irmãos, que ia matar meus irmãos. Como se eu fosse uma posse dele. Deu várias tapas na minha cara, eu fiquei zonza. E o tempo todo mandou tirar a roupa, passando a faca no meu corpo. Foi uma cena de terror que eu passei. As casas-abrigo que recebem mulheres sob ameaça de morte são lugares de recomeço. Eu cheguei me assustada assim na primeira noite, na segunda. Eu ficava olhando assim pra janela com medo dele aparecer. Eu não sabia que isso aqui existia. Você não sabia que não você teria? Não sabia. Se eu tivesse sabido que isso aqui existia, eu teria me saído mais tempo. Peça ajuda, procure ajuda enquanto há tempo. Nestes lugares, elas têm refeições, terapias, espaço e tempo para se cuidarem. O acolhimento é pensado para as crianças também. Além das técnicas que atuam aqui com elas no dia a dia, a gente tem psicóloga, advogada e assistente social. Porque quando ela chega aqui, ela traz muitas demandas. Então, elas tiveram documentos destruídos, então a gente precisa providenciar documentação, precisa providenciar a continuidade de tratamento de saúde, que muitas ou estão em tratamento, ou os filhos também. Qualquer mulher que esteja em risco iminente de morte, que tenha sido percebido, nós somos acionados e nós vamos até o local e trazemos a mulher para uma das casas que existe em Pernambuco. 100% seguro, 100% acolhido. Estou me sentindo aliviada, né? Porque se eu estivesse lá, eu estava com medo, não estava dormindo. Essas mulheres conviveram com a violência dentro de casa. As agressões vieram dos próprios companheiros. O que acontece nos lares está descrito na Lei Maria da Penha. É considerada violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, quando atinge o corpo, a psicológica, que causa dano emocional, sexual, que faz participar de relação não desejada ou que limite ou anule os direitos sexuais e reprodutivos, violência patrimonial, com retenção total ou parcial de objetos, documentos, bens e recursos econômicos, e a violência moral, que envolve calúnia, difamação ou injúria. Mas na prática nem sempre é fácil identificar o que está acontecendo. Ariela da Silva faz parte do Fórum de Mulheres em Pernambuco, movimento popular feminista que existe há 39 anos. Já ouviu vários depoimentos de vítimas da violência. É uma escalada, a gente entende que ela começa com questões sutis, assim, né? Dizer, é um cuidado. Mas no decorrer do tempo vem a manipulação, vem a imposição, e quando não se atende nessa imposição, a mulher sofre várias violências. Valquíria Alves é psicóloga e atualmente secretária executiva de políticas públicas para as mulheres de Pernambuco. Há 30 anos houve relatos parecidos. Tem um caminho padrão. E que começa muito com coisas simples. A partir do momento que você não pode mais usar aquela roupa, aquele batom, que você não pode cortar o seu cabelo sem pedir autorização, você não pode frequentar determinados lugares, você não pode mais andar com aquelas pessoas, você não pode ir à igreja sozinha, você não pode ir à casa da sua família sozinha. Perceba que há um controle e um isolamento dessa mulher.
Quando ela reclama de alguma coisa, ele diz que é cuidado, diz que ela está exagerando. Quando ele perde o controle, que grita, ele diz que foi ela que levou ele a fazer isso. Regina Célia é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, grupo que trabalha no combate à violência contra as mulheres. Conhece bem as ameaças que os agressores fazem. Se você me denunciar, eu vou matar sua mãe, eu vou matar os filhos. Essa mulher em situação de violência, ela não está poupando só a sua vida, ela poupa a vida de muita gente. O que fazia você voltar? O medo. Era o medo. Porque esse tipo de gente, ele mexe com o psicológico da gente. Só quem sabe é quem passa. Ele fala que se você não for comigo, se você não viver comigo, eu vou fazer isso e isso com sua família. Imagina que Deus me livre isso acontecesse algo com eles. Eu ia me culpar o resto da vida. Eles fazem as coisas e a gente acaba sendo culpada. É tão difícil porque a mulher, nesse papel social que ela tem de ser a mãe, a esposa perfeita, a irmã perfeita, a filha perfeita, ela vai carregando o peso, né, de cumprir esses papéis e muitas vezes ela depende financeiramente daquele companheiro e ela fica pensando o peso que vai ter se afastar desse companheiro para os filhos. Então, assim, são várias questões que vão jogando essa culpa para as mulheres e elas vão meio que se sujeitando a conviver com essas violências. Não, as mulheres não são culpadas, mas leva tempo para entender isso. Os dados apontam que uma mulher demora em média 5 anos para trazer a primeira denúncia. Então, dificilmente você vai acolher uma mulher que no primeiro sinal ela reconheceu enquanto violência. Ela primeiro espera a mudança, tem o pedido de desculpa, tem o vamos manter a nossa família junta, independente se é uma família simples, em vulnerabilidade, que mora lá na periferia, ou uma mulher que mora em um apartamento na zona sul da sua cidade. Essa suposta imagem de poder dos homens vem do que várias pessoas nem se dão conta. Desde a criação ali, da divisão de brincadeiras na infância, de tratamento na escola, na universidade, no mercado de trabalho, enfim. Então, essa violência simbólica, ela vai refletindo como se o homem ele fosse o dono daquela esposa, daquela filha, daquela irmã, porque as regras elas são criadas a partir da visão do homem e da visão do feminino e do masculino. E a naturalização da violência atrapalha muito. Estava um pouco estressada com o trabalho, então chega em casa, desconta nos filhos, na companheira. E durante muito tempo isso foi tratado como normal, como natural. E aí os movimentos eles vêm denunciando que isso não é normal nem natural. Esse machismo estrutural e que não está só na mente dos homens da periferia. Está nas mentes dos gestores, está na mente dos advogados, dos empresários, dos doutores, pós-doutores, não é? Do mecânico, do padeiro, de todas as pessoas. Rizomário Silva é professor na UFRPE. Estudou a violência doméstica no doutorado. Com dados de feminicídio e de assassinatos de mulheres por outras motivações, como ligação com o tráfico, treinou algoritmos de inteligência artificial para diferenciar os crimes. Em quase 90% dos casos, a gente consegue acertar o que foi um feminicídio e o que foi um homicídio comum, sem essa qualificadora. Isso é importante porque a gente entrega para a sociedade um instrumental ali, entrega para o poder público um instrumental que pode ser utilizado no dia a dia muito facilmente e sem um custo elevado, né, para auxiliar essas polícias, o judiciário, porque a lei do feminicídio é uma lei recente, implementada em 2015, então as polícias elas precisaram passar por uma curva de aprendizado do que era, de fato, um feminicídio. Encorajar as mulheres a denunciar a tempo de salvar a própria vida é um desafio. Pernambuco conta com 4 casas-abrigo, onde mulheres que correm risco iminente de morrer podem ficar com os filhos e outras mulheres que também tenham sido ameaçadas pelo agressor. Para o Estado manter alguém, né, sem essa liberdade de ir e vir,
a gente precisa desse respaldo. Então, a gente precisa do boletim de ocorrência, da solicitação da medida protetiva, do ofício solicitando o abrigamento por parte ou da delegacia ou do organismo de política pública, né, uma secretaria ou a coordenadoria da mulher que encaminhou essa mulher para o serviço. Enquanto estão protegidas, elas recebem ajuda para continuar a viver. O Serviço de Proteção de Casas-Abrigo ele existe desde 2009. Desde que esse serviço foi implementado em Pernambuco, nós não tivemos nenhum caso de feminicídio de mulher que tenha passado pelo serviço. Isso é muito importante que se diga. Quando ela entra na casa, a gente entra no processo de pensar o desabrigamento dela, para onde é que ela vai quando sair daqui. Isso é feito com a equipe, com a psicóloga e com essa mulher. Para onde é que eu vou? Que meios eu tenho para romper com isso? Então, eu tenho algum tipo de salário, tenho um parente em outro estado que possa me receber, o que eu tenho de dinheiro dá para eu alugar uma casa em outra cidade e recomeçar. Então, esse caminho é trilhado com ela. E a maioria consegue sim romper com esse homem e não voltar para esse ciclo de violência. Mudar a cultura do machismo também é um desafio. Ninguém muda a cultura da noite para o dia. A gente muda a cultura com ações concretas, direcionadas, e não com eventos pontuais ali nas escolas públicas, coisa do tipo. A gente precisa educar toda a nossa sociedade, com ações contínuas, coordenadas e que possam ser mensuradas. Olha, essa ação ela está trazendo algum tipo de retorno? Eu estou mudando essa cultura de posse, sabe, de machismo, de misoginia ali em cima da mulher? A gente tem que também mensurar, porque política pública é custo para os nossos cofres públicos, né? Dependendo do grupo político ou religioso que está encabeçando ali aquele período, a gente pode ter grandes retrocessos, inclusive interferindo no orçamento, né, seja do repasse federal para o estadual ou do estadual para os municípios. Então, a gente sabe que a política institucional, ela influencia muito nessa política pública de enfrentamento à violência, podendo melhorar ou piorar ali aquelas situações. Precisamos estar juntas e juntos nessa. Queria viver uma vida de paz, né, tranquila, porque não é justo ficar na mão de homem nenhum. Quebrar o ciclo da violência não é fácil, só sabe quem passa. Mas é preciso agir agora, não espere, denuncie. Nós separamos na nossa tela números importantes para você. Tira uma foto da tela. Além das delegacias da mulher, você também pode denunciar pelo 0800 281 8187. Esse número é da Ouvidoria Estadual da Mulher. Também temos o 190, emergência policial, o 181 ou 0800 081 5001. Esse número é para denúncias anônimas. E também nós estamos mostrando aqui para você um site para que você encontre uma rede de apoio, de proteção. É o protegemulher.pe.gov.br. E muitas mulheres continuam vivendo com seus agressores porque não têm para onde ir ou não conseguem se sustentar após a separação. A falta de independência financeira ainda é um dos principais obstáculos para romper um relacionamento abusivo. Mas uma lei federal garante um apoio importante. Vítimas de violência doméstica podem receber um auxílio aluguel por até 6 meses, para que tenham uma alternativa segura para deixar o lar. Daniele Fonseca tem os detalhes. Como é que as mulheres podem solicitar esse benefício, hein, Daniele? Maristela, isso varia de um município para outro, tá? Essa lei federal foi sancionada em 2023, que foi quando virou, de fato, lei, e é necessário que a mulher entre na justiça para ter acesso a isso. Nós convidamos para essa entrevista a Vani Santana. Ela é gerente de promoção da cidadania e direitos da mulher aqui da Prefeitura do Recife. E então, Vani, no caso do nosso município, aqui a capital pernambucana, o que é necessário para essa mulher ter acesso ao benefício? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos.
As munícipes do Recife, para acessar o auxílio acolhida, mais conhecido como auxílio aluguel, precisa estar acompanhada por qualquer unidade da rede Clarice Lispector e não precisa ter um processo criminal contra o seu agressor. Isso facilita com que esta mulher possa romper o ciclo de violência, mesmo quando ainda não está preparada para denunciar aquele que a tortura, que a humilha, que a maltrata. Então, não precisa ter prestado uma queixa na delegacia, nem tampouco, por exemplo, ter uma medida protetiva. Não. Na rede Clarice Lispector, da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife, basta que essa mulher seja acompanhada por nosso serviço. O serviço social, a equipe de serviço social, faz o primeiro acolhimento, escuta a mulher, vê suas demandas e encaminha de acordo com as suas necessidades, inclusive para o auxílio acolhida. Ela precisa ir lá presencialmente ou pode ser feito de forma remota? Não, a mulher precisa ir, certo, a uma de nossas unidades, para que se abra um prontuário, nós possamos acompanhá-la, porque a violência contra a mulher requer várias iniciativas e várias medidas. A gente vai passar aqui o número de telefone para outras informações, mas onde ficam essas unidades, os bairros? Olha, nós temos hoje 7 unidades de atendimento à mulher da Prefeitura da Mulher do Recife. A rede Clarice Lispector é formada hoje por unidades de atendimento na rede Compaz, ou seja, nós temos nos Compaz, Alto Santa Terezinha, Cordeiro, Pina, Ibura, certo? Dentre outros, aonde a equipe acolhe essa mulher, já faz os encaminhamentos. Além disso, nós temos os centros de referência, que é o Centro Clarice Lispector, que funciona 24 horas em Santo Amaro, e o Centro Clarice Lispector, que funciona na Avenida Recife, de segunda a domingo, de 7 às 19. Santo Amaro, 24 horas, todos os dias. De quanto é esse benefício? Atualmente, a Prefeitura de Recife está pagando o auxílio moradia ou a acolhida no valor de R$300. Compreendemos que esse valor nem sempre atende às necessidades. Contudo, nós temos várias ações para que dê condições a esta mulher, que independente desse valor, ela possa ser incluída no mercado de trabalho, tenha qualificação profissional e tenha seu crescimento enquanto protagonista e dona da sua própria história. Às vezes a mulher vai para casa de um parente, de um amigo. Ela precisa comprovar que o uso desse benefício está sendo para pagar um aluguel, ou ela pode ter direito mesmo assim, até porque quando ela vai para casa de um parente, ela vai com filho, né? Às vezes mais de um, acaba dando despesa lá também. Isso pode ser negociado, Evani? Olha, existem outros auxílios. Por exemplo, a mulher que está em risco iminente de morte, ela é acolhida pelo governo do estado. E ao ser desabrigada, quando a sua segurança já está garantida, ela recebe um valor que é pago pelo governo do estado para o desabrigamento, para que ela inicie. Normalmente ela vai para a casa de algum parente. Isso é um valor disponibilizado pelo governo do estado, certo? Para que ela tenha acesso, além do atesto da nossa rede, porque não precisa de boletim de ocorrência, ela precisa, sim, ir ao CREAS, comprovar os pré-requisitos, alugar um imóvel dentro do município. Contudo, daí a 6 meses é que ela vai ter uma visita domiciliar. E a equipe vai verificar a necessidade da manutenção, que a princípio é de 6 meses, renovado em até 2 anos. Obrigada pela participação aqui no NE1, gente. O número que eu prometi divulgar aqui para vocês é o 994886138 para outras orientações. Maristela. Obrigada, Daniele. A seguir, a polícia apreendeu mais uma pessoa envolvida na morte de um motorista de aplicativo no bairro de Casa Forte, no Recife. O crime foi na semana passada e o motorista foi atingido por um tiro durante uma tentativa de assalto. E ainda novas informações sobre a audiência pública na Assembleia Legislativa, que discutiu a proposta de zerar o valor das passagens de ônibus. Larga as escolas públicas do Brasil. É o Aprender Conectado chegando na velocidade do som. As polícias civil e militar apresentaram hoje os detalhes da apreensão do segundo suspeito de participação no latrocínio do motorista de aplicativo Vitor Dantoli, de 36 anos. Ele tem 17 anos e já está na Funase de Caruaru. O crime aconteceu no bairro de Casa Forte na terça-feira passada, quando ele tinha acabado de deixar uma passageira na estrada do encanamento.
2 homens abordaram o motorista e um deles atirou quando a vítima arrancou o carro. A dupla fugiu a pé e Vitor morreu no local. A delegada explicou como os suspeitos foram identificados. As câmeras de segurança, né, elas ajudaram bastante na identificação. O primeiro, o maior, né, ele foi preso em flagrante. O fato ocorreu dia 3, a prisão em flagrante dele ocorreu no dia 5. Né? Nós ficamos aí 2 dias buscando, né, capturá-lo, e ele foi encontrado às margens da BR-101 e foi levado lá para o DHPP e lá lavramos o auto de prisão em flagrante. E o menor, ele foi capturado em Toritama, no Agreste de Pernambuco, né, na casa da genitora. Ontem. O Cosme, ele falou, inclusive, que o tiro foi acidental, não é isso? Na verdade, ele confessa, né, que praticou o latrocínio, só que ele alega que o disparo foi acidental. Ele responde a 3 processos pelo crime de tráfico de drogas, roubo, e já foi condenado pelo crime de roubo a mais de 10 anos, né, a pena mais de 10 anos. E por tráfico de droga estava em liberdade desde janeiro de 2024. O maior aguarda no sistema penitenciário, né, no COTEL. A guarda está à disposição da justiça. E o menor também aguarda no CENIP, na FUNASE. Em Caruaru também permanece à disposição da justiça. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de praticar vários assaltos na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. Nós conversamos com um representante da Polícia Militar. Veja agora. Essa ocorrência começou na Avenida Agamenon Magalhães. Nossa GT ela foi acionada por uma das vítimas. A gente estava estacionado no sinal, ela parou do lado com o automóvel e relatou para a gente que tinha acabado de sofrer um assalto de 2 suspeitos em uma moto, com uma bag vermelha, os suspeitos, e eles estavam armados e tinham levado o celular deles. Eles disseram que estavam rastreando os suspeitos através do GPS do celular subtraído. Iniciou assim, logo de pronta entrega, como a gente estava acompanhando, a gente já começou a diligenciar para tentar localizar esses indivíduos. Tratava-se de uma continuidade delitiva, né? Eles estavam em deslocamento e assaltando quaisquer pessoas vulneráveis que eles encontrassem no caminho. Então, eles prosseguiram sentido Olinda. Essa perseguição, ela foi até a área do 16º, até a Avenida Governador Agamenon Magalhães novamente, e lá com eles foi encontrado cerca de 20 celulares, anéis, pulseiras e um revólver calibre .38 com 6 munições municiado que eles estavam utilizando nos assaltos. O suspeito que estava de porte do revólver, ele sacou o armamento e fez menção de atirar no efetivo policial. Diante dessa agressão armada, a polícia, utilizando legitimamente e proporcionalmente dos meios que tinha, efetuou disparos, atingindo um disparo nele na região do glúteo coxa. E aí, quando ele cessou a ameaça e a agressão armada, cessamos e prestamos o pronto atendimento médico. A gente foi acionado hoje em razão da ação delituosa deles, da continuidade delitiva, e não temos informação ainda de ficha criminal ou algo desse tipo. As informações estão sendo levantadas e serão repassadas pela Polícia Civil posteriormente, assim que tudo for esclarecido. A gente volta agora a falar sobre a audiência pública que discute na Assembleia Legislativa o projeto de lei que zera a tarifa do transporte público na região metropolitana. Natália Dielu está acompanhando tudo, traz as informações para a gente. Inclusive, tem cidades brasileiras que já adotam esse sistema, Natália. É verdade. Eu estava pesquisando aqui, Maristela, em Caucaia, por exemplo, no Ceará. A tarifa zero já foi instituída há algum tempo. É a maior cidade que zerou a tarifa, né, do transporte público, uma cidade com 380 mil moradores, né, habitantes. Tem também São Caetano do Sul, em São Paulo, muitas cidades no interior de São Paulo que aderiram a essa tarifa zero universal, ou seja, para todas as pessoas, não somente para quem tem baixa renda. Mas
outras capitais também do país já usam de forma gradual essa tarifa zero. Nos finais de semana, nos feriados, como em São Paulo, Belém do Pará, Brasília, Cuiabá, Maceió, Florianópolis também. Em Belo Horizonte, a tarifa zero acontece ali apenas em algumas áreas da cidade. Então, essas cidades, essas histórias estão sendo também contadas aqui na audiência pública, né, como exemplos de municípios que aderiram à tarifa zero de forma universal ou de forma gradual, porque a proposta de autoria da deputada estadual Rosa Morim e também do deputado estadual João Paulo prevê uma mudança gradual, né? Uma mudança que aconteça aos poucos e que esse custeio seja público, né? Por meio da criação de um fundo da política estadual de tarifa zero. Então, eles escreveram esse projeto que está sendo discutido nessa audiência pública que está acontecendo aqui, na verdade já está acabando. Nesse momento, pessoas da sociedade civil estão colocando ali os seus olhares sobre essa política, possibilidade de zerar o transporte, a tarifa do transporte público, não somente para a região metropolitana, né, como o metrô e o ônibus, mas também para o transporte intermunicipal, os ônibus que circulam, né, fazendo esse transporte pelos municípios pernambucanos. A gente conversou, então, com estudantes, porque hoje a tarifa zero ela acontece para alguns estudantes da rede estadual, mas, por exemplo, universitários que acessam universidades particulares por meio de bolsas, reclamam também que não conseguem, muitas vezes, custear essa passagem, já que não estão contemplados nessa política que é posta hoje em prática aqui na região metropolitana. Então, a gente conversou com estudantes, conversamos também com o representante da Urbana PE, que fala sobre a viabilidade, como a Urbana, né, que administra o transporte aqui, vê essa possibilidade de tarifa zero, e também com o representante do metrô, o presidente do sindicato dos metroviários, infelizmente um dos meios de transporte que sofre muito aqui na região metropolitana com muitos problemas, né? Então, vamos escutar essas pessoas. É importante para a gente entende que isso é um direito social garantido pela Constituinte, portanto o direito à tarifa zero é importante para a população, até porque o trabalhador já paga uma carga tributária muito alta, nada mais justo. E nesse momento já tem várias cidades que têm a tarifa zero, portanto Pernambuco deveria ter também. Eu acho que é uma discussão bastante importante para a gente, né? A gente existe hoje no estado um modelo de passe livre, mas que hoje infelizmente só atende aos estudantes do ensino da rede estadual, algumas prefeituras municipais e cotistas da UPE, né? Enquanto os alunos do IF, da Colégio de Aplicação da UPE, da Federal, da própria Rural também fica fora, e isso expulsa a gente mais um mecanismo de expulsar a gente da universidade, de certa forma, né? Vocês acreditam na viabilidade desse projeto? A questão orçamentária precisa ser discutida. O projeto que está sendo discutido hoje, ele prevê a criação de um fundo, isso precisa ser aprofundado. Mas realmente o que é fundamental é não esquecer dessa dimensão qualitativa. O transporte público precisa ser atrativo, precisa ser competitivo, precisa ser capaz de atrair passageiros, porque disso dependem cidades mais equilibradas, mais justas. E os olhares sobre essa discussão tão importante do transporte público aqui em Pernambuco. A audiência pública aqui na Alep deve ser finalizada com uma petição, que é, na verdade, uma tentativa de fortalecer essa campanha da tarifa zero. Então, os autores do projeto estão lançando essa petição online, em que as pessoas vão poder assinar e opinar sobre esta proposta. A gente volta com você, Maristela. A gente segue acompanhando, né, Natália? Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. O Hospital da Restauração recebeu hoje as novas instalações da Sala Vermelha, da Emergência Geral e das enfermarias, do 6º e 8º andares do hospital. O 6º andar passou a contar com 32 leitos de enfermaria destinados à ortopedia e traumatologia, e uma sala de procedimentos da cirurgia bucomaxilofacial, além de 29 leitos na unidade de suporte avançado em neurocirurgia. No 8º andar, são 73 leitos hospitalares voltados para pacientes da clínica médica e da neurologia.
Os setores dispõem de um espaço mais amplo e, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, equipamentos novos e mais modernos. Todas as alas passaram a ter uma sala especial para isolamento. A inauguração da reforma dos setores do HR contou com a presença da governadora Raquel Lira e de outras autoridades do Estado. O investimento foi de quase 20 milhões de reais. Outros setores do hospital, que é a maior emergência de trauma do Nordeste, estão passando por melhorias e a expectativa é que elas sejam concluídas neste semestre. A secretária de Saúde do Estado falou sobre o que muda no atendimento à população com as novas instalações nas enfermarias e na Sala Vermelha do HR. Esses andares que estão sendo entregues hoje, o 8º andar é todo de enfermaria, o 6º andar tem uma parte de enfermaria e tem a unidade de assistência avançada na neurologia, o ZAN, onde a gente aumentou em 10 leitos, com equipamentos absolutamente novos, não só mobiliário, camas elétricas, mas também respiradores, monitores, raio-x portátil, aparelho de foco portátil, bisturi elétrico portátil. Então, todos os equipamentos para funcionar numa qualidade que é inquestionável, que pode ser comparada a qualquer serviço privado do estado de Pernambuco. A gente entrega o ZAN, que é essa unidade de 30 leitos, aumentou 10 leitos, ela tinha 20 leitos anteriormente, agora ela tem 30 leitos, que dá um suporte a toda a área de cirurgia, de neurocirurgia eletiva do hospital. A gente vai realocar os pacientes a partir de amanhã de manhã, porque hoje, depois da entrega, ela precisa ser feita toda a limpeza novamente, para que a gente garanta que haja segurança do ponto de vista de controle de infecção hospitalar, para que os pacientes possam ser realocados e possam vir para as unidades e aí liberar outras áreas no hospital para que a gente siga fazendo a realocação e possa possibilitar a reforma das outras áreas que o hospital segue em reforma. E a gente segue agora com o 4º andar, que já começou também a reforma, e com um desafio que é enorme, que é de fazer todas essas reformas com o hospital funcionando. Agora, 12h54, quem está planejando o casamento sabe bem como é, né? São tantos detalhes para resolver e poder resolver tudo de uma vez é o sonho de todo casal. Bianca Carvalho está numa feira de noivas no Shopping Rio Mar, com mais de 80 expositores. Ô, Bianca, indo aí, a pessoa já sai com o casamento pronto, tudo resolvido? Se bobear, sai com casamento pronto, menino feito, olha, é tanta coisa aqui. São várias opções para toda a cadeia que envolve um casamento, né, Maris? Aqui, por exemplo, aqui são doces e salgados e bolos aqui, né, gente? Doces finos, bem casados, topos de bolos. Tudo bonitinho, decorado com biscuit, ó. Isso. Noivo e noiva ali, tá certo. Deixa pronta. Aqui já deixa pronto. Aqui a gente tem também, aqui são as lembrancinhas. Aqui a gente tem bolo, lembrancinhas, foto-lembrança, cerimonial, decoração e buffet. Tudo. Exatamente. E disseram que tem desconto para quem fechar aqui, né? Com certeza. Muito bem, muito bem. Gente, aqui tem um negócio que é muito curioso. Aqui, é aquelas invenções de dia de casamento, né? Aqui você deixa a mensagem para os noivos, é? Isso mesmo, todos os convidados deixam aquelas mensagens de carinho para eles e depois eles vão poder ouvir. E aqui foto eu já terei até a minha. Já a pessoa pode levar a foto? Leva. Imprima aí, abençoada, para eu levar? Agora é sua foto, personalizada. Vai sair? Personalizada. Olha aí, ó. Aí a pessoa tem que, contratando vocês, leva isso aqui para lá, né? Isso, leva isso aqui. Esse é o nosso espelho, né? Que tem uma proposta sofisticada e elegante para os casamentos. A gente proporciona experiências únicas e inesquecíveis, né? Para todos na festa. Então todos os convidados ali se divertem, os noivos, e levam a lembrança que de fato vai durar. É bom porque não tem que ficar esperando para tirar foto com o noivo e a noiva, né? Já vem aqui e já tira. Ó, esse negócio tá demorado aí. Tu vai atrás de mim, entrega? Isso que eu tô andando aqui. Me entrega, eu quero. Eita, saiu. Olha aqui, gente, assim, olha. Lembrancinha, já é com a foto. Esse aqui é o vestido que eu vou usar, né? Certo. Gente, vamos andando aqui, sim. E sobre a tendência dos vestidos, qual é a tendência hoje? É o quê? A tendência para os vestidos está aqui, é especialista. Opa, a tendência dos vestidos estão em decote V e sempre o bordado, a renda, tá tudo em moda. Eu tô vendo muita flor, Juliane, muita flor. Juliane é você? Eu sou a Juliane, sim.
A tendência que trouxemos aqui para a feira é justamente esse projeto, né? Com bastante flores, com bastante plantas, um projeto orgânico e também com a botânica rica. Então você vê que está realmente com bastante preenchimento. Entendi, Juliana. É porque o povo está gostando muito de casar na praia e no campo, né? Praia e campo, está em alta, é tendência, muito mesmo. O povo não quer mais casar em igreja, não? Não. Até casa, mas realmente a tendência são os locais abertos. Tá certo, maravilha. Aí, gente, a gente vindo para cá, Ricardo, vem cá. Isso aqui vai até dia 16, que horário? Até dia 16 no horário comercial do shopping, 9 da manhã até as 22 horas. A principal praça de eventos aqui do shopping Rio Mar. E consegue desconto até quanto, assim? Desconto vai até 20%. Até? Desconto bom, né? Desconto legal, E, gente, tem tanta coisa, tem tanta invenção aqui, ó. Fotos, pinturas. Pinturas de quê? Aquarela. Você faz aquarela na hora de quem passar? Isso, eu sou artista visual, ilustradora e vou pintando nos eventos. Vai pintando aqui? Vou pintando todos os convidados do evento, posso fazer a pintura do local para identidade visual e já realizei a sua, enquanto você estava andando aí. Enquanto eu estava andando. Foi, já fiz a sua. Posso ficar com essa? Pode, essa é a sua. Que lindo aqui, ó, gente. Que massa. Eu já saí daqui com a minha pintura em aquarela, obrigada, meu amor, parabéns. E com a minha foto aqui também. É muita coisa hoje para casamento, né, Maris? Sim, e música sempre, claro. Voltar para vocês aí no estúdio, lembrando que é no horário do shopping, está na praça principal aqui do Rio Mar. Muito bom, Bianca. E no Jornal Hoje, você vai ver os detalhes sobre as operações contra a corrupção policial no Rio de Janeiro. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e você vai ver terceiro dia seguido de operações no Rio contra a corrupção policial. Foram 2 operações hoje que levaram 13 policiais e um vereador para a cadeia. Eles são suspeitos de ligação com criminosos. Os agentes fizeram buscas na capital e na Baixada Fluminense. Numa das operações, 7 PMs foram presos porque, segundo a Polícia Federal, se aproveitavam da farda para beneficiar criminosos e ocultar crimes. E a polícia faz operação na Bahia para combater a venda de canetas emagrecedoras clandestinamente. 12 suspeitos foram presos, entre eles um dentista apontado como alvo principal da operação. Os agentes fizeram buscas em hospitais, clínicas de estética, farmácias e nas casas dos suspeitos. O grupo é investigado por vender os medicamentos irregulares pelas redes sociais. E também as últimas informações sobre a guerra no Oriente Médio. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Amanhã é o aniversário de Olinda e do Recife e o G1 Pernambuco preparou uma reportagem com a programação completa. Está nesse QR Code que aparece na sua tela. Hoje no Recife já tem comemoração. É a apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife às 8 horas da noite. Em Olinda, a festa amanhã começa às 5 da manhã e tem também a presença do calunga mais famoso de Pernambuco, o Homem da Meia-Noite. Corre, que tá tudo lá no G1. E o NE1 volta amanhã. Hoje o NE2 é mais cedo, às 6h35 e o JN às 8 da noite. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.